Olá, aqui Rogério Araújo. Os inconfidentes, eles eram ricos, egoístas? Eles agiram apenas em razão de seus próprios interesses? Eles tinham compromisso apenas com a preservação de status e com suas próprias riquezas, porque estavam endividados? Enfim, essa é a questão de hoje e é isso que nós vamos refutar, tá bom? Esse vídeo é o terceiro da série que nós estamos publicando no nosso canal do YouTube. Tá? O critério que nós estamos adotando é trazer dois textos falados ou escritos de outros autores e refutando com bons argumentos e com fatos documentados. Então vamos começar com o professor Marcelo Andrade, que tem um canal no YouTube e que, numa das suas falas sobre Inconfidência Mineira, ele acabou relacionando uma série de equívocos. Ele acredita nesses equívocos, né, sobre Tiradentes e sobre os Inconfidentes. Então, facilita a minha vida, eu vou recorrer sempre a ele, tá? Então vamos começar com o que o professor Marcelo Andrade disse, um trechinho. A Inconfidência Mineira, que começou lá em 1789, ao contrário do que reza a lenda, foi feita por uma elite. Foi orquestrada junto com a maçonaria, não era um movimento popular. Então, eu não tenho como reproduzir aqui a fala o tom depreciativo da voz dele, mas o que ele está dizendo é que havia uma elite compromissada consigo mesmo, ou seja, sem nenhum compromisso com o sentimento popular. Havia um completo, absoluto divórcio entre aquele grupinho de elite e a população em geral, né? É isso que ele está afirmando, não é? Ou seja, essa elite estava agindo apenas em causa própria. Não era um movimento popular. Agora aqui são duas correções. Primeiro, o tema da maçonaria vai ser objeto de outro vídeo, mas já adiante não tem como, do ponto de vista documental e com bons argumentos, afirmar que a Inconfidência Mineira foi orquestrada junto com a maçonaria. Se isso fosse cobrado do professor Marcelo Andrade, ele ia ter muitas dificuldades de mostrar isso, tá? Assunto para outro vídeo. E com relação à data de 1789, nós poderíamos falar de três datas, não esta. 1781, quando começaram a ser elaborados os planos de emancipação. 1785, quando Tomás Antônio Gonzaga tomou a frente de organizar a mobilização. Ou 1788, quando foram tomadas as decisões definitivas, né? Quando foi ajustado um pacto entre os inconfidentes. Então, essa é só uma correção, tá? Então foi isso que o professor Marcelo Andrade afirmou, né? Agora, de onde vem essa visão da Inconfidência Mineira como a de um grupo de elite divorciado do povo e que pretendeu agir apenas para preservar riquezas, preservar status, enfim, né? Apenas em razão de interesses materiais, financeiros próprios? De onde veio isso? A Inconfidência Mineira, ela sempre causou um encanto muito grande na população brasileira, tá? Havia ali poetas, havia romances, havia personagens interessantes, o próprio Tiradentes, né? Tomás Antônio Gonzaga e seu romance com Marília de Dirceu. Ele foi preso uma semana antes do casamento. Alvarenga Peixoto, que compôs belíssimos poemas para Bárbara Leodora, a própria figura da Bárbara Leodora, muito interessante. Cláudio Manuel da Costa, que se matou ou foi morto na prisão, né? Então, isso. Sempre existiu uma aura de patriotismo, de idealismo na Inconfidência Mineira. E aí, nós vamos passar para o segundo texto, para ver que quem desmonumentalizou a Inconfidência Mineira, quem desfez todo esse encanto que ela provocava no brasileiro, foi Kenneth Maxwell. Ele escreveu, na década de 70, um livro chamado A Devassa da Devassa, foi um best-seller, né, que trouxe justamente a Inconfidência Mineira para esse terreno do materialismo, né? E eu vou citar aqui uma frase, tá, que é significativa. Claro, o livro dele é extenso, né? Então essa frase eu acredito que é representativa. E essa frase diz o seguinte: Kenneth Maxwell, autor britânico, radicado nos Estados Unidos, livro A Devassa da Devassa. A conspiração dos mineiros era, basicamente, um movimento de oligarcas e no interesse da oligarquia, sendo o nome do povo usado como justificativa.
E aqui nós temos uma confluência interessante, quer dizer, um autor conservador de direita, né, falando a mesma coisa que um autor de índole comunista, de índole marxista. E eu vou só trazer aqui uma frase que está no Manifesto Comunista do século XIX para a gente comparar com o que o Kenneth Maxwell escreveu. Olha só, o Manifesto Comunista, Karl Marx e Engels, do século XIX, ele tem uma frase famosa que diz o seguinte: todos os movimentos históricos têm sido, até hoje, movimentos de minorias, abre parênteses, ricas, ou em proveito de minorias, abre parênteses, ricas. Então, olha só, todos os movimentos históricos. A frase de Kenneth Maxwell: a conspiração dos mineiros era basicamente um movimento de oligarcas e no interesse da oligarquia. Repete o Manifesto Comunista e recebe o endosso de alguém de direita, como o professor Marcelo Andrade. O Kenneth Maxwell, o livro dele foi um best-seller, como eu disse, foi muito bem aceito pela academia. Então, como havia assim, realmente muitas exaltações em relação à figura dos Tiradentes, colocado como um semideus, dos Inconfidentes, como grandes idealistas e tal coisa, então esse livro dele derrubou tudo isso, né? E eu vejo sempre aquele movimento do pêndulo, né? O pêndulo vai para um lado, fora da posição de equilíbrio, né? Então era um idealismo, figuras quase como semideuses, né? Como heróis perfeitos e tal, né? E de repente o Kenneth Maxwell levou o pêndulo para o outro lado. E aí eles passaram a pertencer ao que de pior tem a humanidade, que é uma categoria de ricos, poderosos, egoístas, escravizadores, etc, etc. Bom, eu não adoto essa premissa, eu não pago pedágio para o marxismo nem para a esquerda. Eu acredito que é uma visão extremamente pessimista, né? E é incompatível com os próprios fatos. Por quê? Vamos aqui falar rapidamente algumas coisas e no final eu vou falar que premissa eu adoto, que é oposta ao que hoje, né, está sendo adotado pela maioria da sociedade brasileira, consciente ou inconscientemente, que é de índole, né, marxista. Primeiro, os Inconfidentes, todos do núcleo principal, todos eles eram brasileiros, todos. Mesmo Tomás Antônio Gonzaga, que era a principal liderança, era brasileiro. Ele nasceu no Porto, o pai dele era um desembargador, um magistrado. O próprio Gonzaga também seguiu a carreira igual a do pai. Ele nasceu no Porto, mas é interessante, tem uma frase do governador de Minas Gerais sobre o Gonzaga que fala o seguinte, que ele era brasileiro, pelo menos de criação. E o próprio Gonzaga, né, usava inclusive essa expressão brasileiro, que muita gente diz que não existia na época, mas existia, documento não tem como mentir, não é? E ele defendia o brasileiro, então ele era um patriota brasileiro, apesar do seu local de nascimento. Alvarenga Peixoto era carioca, o Padre Toledo era paulista, né? Havia mineiros, né? O Tomás Antônio Gonzaga foi criado no Recife e em Salvador, né? Então nós temos aí que eram todos brasileiros, o Zé da Silva Rolim, de Diamantina, enfim, eram todos brasileiros. E por que isso é importante? Quando um grupo qualquer, né, dentro de Portugal europeu ou Portugal americano, que era o caso do Brasil, quando esse grupo, um grupo se unisse para conspirar contra a coroa, né, só o fato deles se reunirem, só o fato deles tratarem disso, já era considerado crime. E a ação contra esse crime, por parte do Estado, era prisão imediata e sequestro de bens. A pena, caso comprovado o crime, era a pena de morte. Crime de lesa majestade de primeira cabeça, ou seja, o mais grave. Então, para que esse grupo conspirasse, era necessário um grau de confiança muito grande. Você tem que encontrar ali algo que os ligue, algo que os faça estar um na presença do outro, conspirando, né, confiando que aquela pessoa não está correndo risco de estar na presença do outro.
risco de ser delatado. Então, esse grupo, ele tinha esse magnetismo, vamos dizer assim, essa união de serem todos patriotas brasileiros. Bom, ao longo dos vídeos eu vou demonstrando isso, né? O vídeo ia durar umas 2 horas se eu começasse a expor as razões, a demonstração disso que eu estou afirmando. Mas eu estou falando para você de uma coisa lógica. Era preciso que naquele grupo existisse um grau de confiança muito grande. E para mim é estranho que, se essa confiança viesse só de interesses egoístas, né, ninguém confiaria um no outro. Um egoísta não confia no outro. E um detalhe, Silvério não fazia parte desse grupo, ele não fazia parte do núcleo diretor. Ele não foi informado por ninguém desse grupo dos segredos. Sobre a delação, nós vamos ter que falar também num outro vídeo. Então não havia nenhum Reynol, nenhum português no grupo diretor daqueles patriotas. Poderia existir? Sim, desde que ele tivesse o mesmo sentimento, né, de um brasileiro. Mas a verdade, isso não acontecia. Tá? Ainda que houvesse amizades, ainda que houvesse portugueses que achavam que o Brasil precisaria, em algum momento, teria que romper com Portugal. Tá? Mas eu fiquei devendo para vocês uma premissa. E eu vou falar outra coisa, outro ponto. O vídeo vai ficando longo, sinto muito. Naquele tempo havia uma sociedade estamental, ou seja, a pessoa, segundo a sua origem de nascimento, ela já estava destinada a ocupar uma certa posição social. Então você tinha a alta nobreza, a nobreza titulada, que era a nobreza que geralmente movimentava maiores recursos, maiores riquezas com suas terras, mas também ocupava as altas funções de Estado, ou seja, pessoas que com suas decisões afetavam a vida de muitas pessoas, mobilizavam muitos bens, muitos recursos e muita gente. Então essa era a alta nobreza, uma classe dirigente. Os marxistas falam classe dominante. Quem nascia na nobreza, né, iria ocupar as funções da nobreza, e é de se supor que essa nobreza titulada tinha plena consciência da sua relevância, daquilo que eles representavam para a sociedade, porque era em decorrência disso que eles tinham privilégios. Privilégio deve corresponder à responsabilidade. Bom, abaixo nós tínhamos aquilo que se convencionou chamar de nobreza civil. São pessoas que ocupavam cargos de Estado, que tinham um certo grau de riqueza, né? Não faziam parte dessa nobreza titular, dessa alta nobreza tradicional, pertenciam à nobreza civil. Não é? Então, os inconfidentes pertenciam a essa nobreza civil e ocupavam realmente, a seção do Tiradentes, um alto escalão na capitania, né, de Minas Gerais. Um exemplo, Alvarenga Peixoto conversava diretamente com o governador, né? Quantas pessoas fariam isso? Tá? Então, eles pertenciam a essa nobreza. Abaixo dessa nobreza, você tinha eles chamavam de peões, seriam a plebe, né? Seriam os peões, seriam aqueles que simplesmente cumpriam as determinações que eram dirigidos. Né? E na vida é sempre assim, na China comunista é assim. Na China comunista, né, faz o que talvez nenhum capitalista no Ocidente faz hoje, que é impor ao trabalhador um regime de 9 horas diárias, 6 dias na semana. Tá certo? Então sempre tem quem tome decisões de maior amplitude, sempre tem. E quem tenha que seguir essas decisões. Isso sempre existiu. E naquela época não era diferente, eu só estou explicando como era o sistema. Então tinha os peões. Por fim, completamente subtraídos dos seus direitos naturais como seres humanos, você tinha lá os escravizados. Era assim que funcionava. Então, os inconfidentes, eles tinham plena consciência, como brasileiros, do papel que eles deveriam representar. E como a situação, isso também é motivo, vai ter que ser motivo para outro vídeo, como eles se sentiam subjugados, eles usavam essa expressão, como o brasileiro era como que escravizado pela metrópole, eles se viam no dever, na obrigação de romper com a coroa. Uma obrigação perante aquela sociedade onde eles viviam. É um pensamento diferente, não é? E aí eu vou
finalizar com uma premissa que eu sempre usei e que eu, na verdade, quando eu li uma frase, né, essa premissa ficou mais iluminada na minha mente. É uma frase de Cláudio Manuel da Costa, né, Inconfidente, que está num texto que ele elaborou em 1773, chamado Fundamento Histórico, onde está escrito o seguinte, vamos ler aqui. As almas, é certo, que não têm pátria nem berço. Deve-se amar a virtude onde ela se acha. O que ele quis dizer com isso? Que as almas, na sua pureza, elas não têm pátria, ou seja, ninguém é melhor do que o brasileiro por ser português e ninguém é melhor do que o português por ser brasileiro. As almas, na sua pureza, não têm pátria. Também não têm berço. Elas também não têm classe social, não têm categoria social. As almas, na sua pureza, elas não são nem opressoras nem oprimidas, para usar os jargões marxistas. Por isso, se uma alma cai em determinada nação, se ela cai em determinado lugar social, nós devemos aprender a amar a virtude que essa alma acaso expresse, onde quer que ela se ache. Amar a virtude, em qualquer que seja a nação ou a posição social que aquela alma se ache. É isso que eu procuro fazer e é isso que Cláudio Manuel da Costa me ensinou. Então, meus amigos, o vídeo chegou a 16 minutos, né? Eu passei dos 10 minutos que eu queria. Mil desculpas. Até o próximo.